Olá, começa agora mais uma edição dos Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @agromaistv. Tem também o nosso portal www.agromaistv.com.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje vamos conversar sobre uma tecnologia de rearranjo dos átomos de fertilizantes e insumos que, aplicado nas lavouras, resulta em uma planta com mais vigor, crescimento e produtividade. A tecnologia via satélite que reorganiza átomos em lavouras também acelera a secagem de grãos. Para entender melhor essa tecnologia, a gente conversa agora com Marcelo Leonessa, CEO da EFATA Technology. Marcelo, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Bruno. Para mim e para nós da EFATA é um prazer enorme estar aqui no seu programa para falar um pouquinho da tecnologia EFATA aplicada aí ao agronegócio. Muito bem. Marcelo, explica para a gente que tecnologia é essa de rearranjo de átomos e como funciona. Vamos lá, Bruno, a tecnologia EFATA é uma tecnologia 100% brasileira e ela trabalha na separação e aproximação dos átomos de elementos orgânicos ou inorgânicos através da utilização das baixas frequências presentes no campo eletromagnético do planeta Terra, que são as frequências entre 0 e 100 Hz que a gente utiliza para isso. Essa solução aí da empresa, né, ela traz via satélite, então ela consegue, as plantas conseguem absorver melhor esses insumos, o que leva então à produtividade das lavouras, é isso? Isso, o que a gente faz na verdade com o tema de a fertilização, né, que existe no solo para as plantas e como isso tem impacto na planta. Nós disponibilizamos os elementos que são favoráveis ao crescimento da planta, tornando eles mais biodisponível para que a planta consiga metabolizar esse elemento de forma mais fácil. Com isso ela gasta menos energia e se desenvolve de uma maneira melhor, criando uma planta muito mais vigorosa, uma planta mais sadia e, consequentemente, uma planta que tem uma índice de produtividade maior do que uma planta não tratada com a tecnologia. Como é que surgiu a ideia de desenvolver essa tecnologia? Olha, essa tecnologia já vem sendo trabalhada há 20 anos pelo pesquisador e o desenvolvedor da tecnologia, que foi um dos fundadores da empresa, e tudo começou, na verdade, pesquisando como ele poderia ter algum impacto. Foi uma pessoa que sempre estudou sobre frequência, como isso poderia ter algum impacto sobre, por exemplo, os átomos da tabela periódica. E ele começou testando isso, foram 7 anos de trabalho bastante árduo para conseguir chegar num primeiro resultado onde ele basicamente nem trabalhava com a frequência como é hoje, e sim através de som, né? A gente sabe que som é frequência baixa, então ele começou trabalhando dessa maneira e foi aperfeiçoando isso até criar um algoritmo que no final das contas é o que a gente tem hoje e que faz com que a tecnologia consiga hoje trabalhar com todo e qualquer elemento químico da tabela periódica, fazendo com que a gente tenha um leque de atuação aí bastante grande. Essa tecnologia ela pode ser aplicada a quais culturas? Olha, hoje a tecnologia ela não tem limite de aplicação em nenhuma cultura. Pode ser aí desde as grandes commodities que o Brasil planta muito, como soja, milho, trigo, feijão, arroz, etc. E pode também ser aplicado aí para frutas como laranja, a própria área de energias como cana-de-açúcar. Então hoje, na verdade, a gente não tem nenhuma restrição, é muito mais a gente programar o algoritmo com o perfil de nutrição ideal de cada cultura e pedir para que isso seja aplicado através dos arquivos KML de localização da propriedade, né, do local onde está sendo praticada a cultura, através do satélite, e a gente acaba obtendo esse efeito.
Prática, assim, como é que funciona a aplicação dessa tecnologia nessas culturas, né? Vamos trabalhar especificamente, vamos ao exemplo, tipo soja e milho. Legal. Bom, como é que funciona? O agricultor precisa informar para nós a data do plantio, a localização georreferenciada do talhão, e basicamente isso. Com essas duas informações, a gente carrega isso na nossa plataforma operacional, que é quem faz toda a coordenação entre a aplicação da tecnologia, a cultura em questão e o local onde deve ser aplicado com o satélite, e a partir daí, a partir da data do plantio com uma semana antes, é o que a gente sempre recomenda, a gente aplica a tecnologia uma semana antes do plantio, que é para ir já preparando esses elementos presentes no solo para que eles fiquem mais biodisponíveis, para que quando a semente seja semeada, ela já encontre o nutriente de maneira mais simples de ser absorvido. Então isso funciona tanto para o milho, para a soja, como também para outras culturas. Vocês trabalham uma questão, é como se trabalhasse a terra previamente para receber aquela semente e aquela terra foi trabalhada a partir de dados, é isso? Correto. A gente, como eu disse, a gente precisa saber, sabendo a cultura, a gente tem qual o perfil de nutrição ideal de cada cultura, com isso eu consigo carregar através do algoritmo via satélite e aplico isso exatamente no quadrante, que é o local do talhão georreferenciado, disponibilizando exatamente o que cada cultura precisa para ter um desenvolvimento bastante acelerado aí da cultura e, no final, um índice de produtividade maior do que o convencional. Dá para ter uma ideia desse valor de produtividade que o produtor consegue ter utilizando essa tecnologia? Dá sim. A gente hoje trabalha com um intervalo que acaba aí contemplando todas as culturas, que varia entre 15% a 25% adicional quando comparado com uma área que a tecnologia não está aplicada. Então esse intervalo entre 15% e 20% é o incremento de produtividade que a gente oferece hoje nas diferentes culturas. Para o produtor que está lá, se interessou pela tecnologia, eu gostaria de implementar, o que ele precisa fazer para implementar essa tecnologia na propriedade dele? Bom, vamos lá. A primeira coisa é entrar em contato com nós através do nosso website, que é o efatá.com.br, ou dos nossos representantes comerciais que estão aí a campo, e entender junto conosco de que maneira a gente pode ajudá-lo através exatamente das datas de plantio, tipo de cultura. Isso acaba gerando um contrato comercial entre a Efatá e o agricultor que tem interesse em aplicar a tecnologia, e a partir daí é só a gente acertar os detalhes do início do plantio, e a gente aplica, como eu disse, uma semana antes. Isso é aplicado durante todo o período da lavoura. Então, se eu estou falando de uma soja e de um milho, é algo que varia aí entre 110 e 120 dias, durante esse período, 24 horas por dia. E com isso, ele tem a tecnologia disponibilizada para poder aplicar aí na propriedade. Atualmente vocês têm trabalhado mais com soja e milho, ou tem uma diversificação aí nas culturas? As grandes culturas, a gente acompanha basicamente o perfil do agro brasileiro. Então, as grandes culturas são, sem dúvida, a soja como safra principal, o milho como safrinha, e a gente também trabalha com outras culturas, como eu mencionei, trigo, arroz, feijão, laranja, cana, pasto e outras culturas de menor envergadura no Brasil, mas de uma maneira geral, soja e milho são as principais por serem os principais commodities agrícolas aí do Brasil. Marcelo, a gente ainda tem muita coisa para conversar, mas antes a gente vai para o intervalo comercial e volta já. Já estamos de volta com o Tech Startup. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua aqui o bate-papo com o Marcelo Leonessa, que é CEO da Efatá Technology. Marcelo, a gente estava falando sobre a questão de produtividade, de como é que vocês têm implantado isso especificamente, né, nas grandes commodities como soja e milho, mas vocês também, né,
estão utilizando essa tecnologia para além de fazer essa análise dos dados, que é também a secagem do grão. Como é que funciona, como é que tem sido implementar essa tecnologia? Olha, Bruno, a tecnologia ela é aplicada de maneira semelhante como a gente aplica aí no plantio das lavouras, através dos macro e micronutrientes, só que dessa vez a gente atua na umidade que está dentro do grão, que é basicamente a água. Então, o que a gente faz de uma maneira geral, seja com soja, com milho ou com outros grãos? A gente basicamente abre a estrutura de fibra do grão através do distanciamento desses átomos, que são basicamente compostos aí de hemicelulose, celulose, e faz com que essa estrutura, ficando mais distanciada, a água que está dentro do grão consiga evaporar de maneira mais rápida, fazendo com que a lavoura ganhe no tempo de secagem uma aceleração aí bastante importante e fazendo com que o grão fique pronto antes para a colheita. Então é basicamente dessa maneira que a gente atua e, de novo, utilizando as frequências extremamente baixas entre 0 e 100 Hz, aplicando isso no talhão a ser secado por satélite. Isso que eu queria que você explicasse para a gente. Como é que é essa funcionalidade do satélite com a tecnologia que vocês desenvolvem? É preciso ter o que na propriedade? É preciso ter antenas? É preciso ter antenas de radiofrequência? Como é que funciona na prática? Ótima pergunta, Bruno. Muita gente nos aborda nesse sentido. Na verdade, não precisa. A única coisa que a gente precisa para ser assertivo com a aplicação da tecnologia é ter o georreferenciamento do talhão. Nós trabalhamos aí, só para que você entenda melhor, e o público aqui, com os famosos satélites geoestacionários, que são os satélites que orbitam aí na linha do Equador, e através deles a gente consegue ter uma cobertura bastante grande em torno aí do planeta como um todo. Então, para nós hoje, a gente não tem nenhuma restrição de aplicação, seja dentro do Brasil, fora do Brasil. Basta realmente conhecer a localização georreferenciada do talhão e a gente aplica, nesse caso, o processo de secagem para aquela determinada cultura. E isso, então, a partir desse processo da secagem da cultura, o produtor acaba ganhando, então, em tempo na questão do grão ficar pronto para ser enviado para exportação, para quem comprou. Perfeito. A gente consegue, só para te dar alguns números aí de referência, hoje, se você tiver que secar um grão de maneira natural, aí, através do sol, etc., ele consegue baixar, no momento em que ele está pronto, cerca de 0,7, 0,8 até 1% de umidade ao dia. Com a tecnologia, a gente consegue ir para uma média de 1,8 a 2% de baixar essa umidade ao dia, ou seja, a gente consegue encurtar de maneira significativa a secagem desse grão, fazendo com que ele fique pronto antes e pode ser enviado aí tanto para a cooperativa quanto para o trader, e com isso a gente consegue, inclusive, ajustar a janela ideal aí entre uma safra e safrinha, fazendo com que o plantio, por exemplo, de um milho safrinha, se beneficie ainda do final da chuva aí do período da safra de soja. Então, está sendo bastante utilizado, não só para acelerar a secagem, como também para ajustar melhor a janela entre safra e safrinha. Todo esse processo acontece dentro do próprio silo? Olha, hoje a gente oferece a secagem de grão que pode ser aplicada de duas maneiras, tanto na lavoura, a gente consegue fazer a secagem do grão diretamente na lavoura, ainda com o pé de soja, o pé de milho, seja qual for, plantado ainda no solo, então eu seco ele dentro da vagem, quanto eu posso também retirar a umidade desse grão dentro dos silos. Então a gente pode aplicar isso nas duas etapas. Quando a gente pensa em questão de produtividade, economia, é um investimento que assim, há de se pensar, porque trazendo todos esses benefícios, é um investimento que é preciso fazer, mas esse investimento traz um retorno bem grande, pelo que eu estou entendendo. Olha, Bruno, todos os clientes hoje, os produtores rurais, cooperativas que têm utilizado da tecnologia, eles têm um benefício bastante grande, não só
por tudo que a gente oferece, desde o incremento de produtividade, o tema de secagem desse grão, mas também a gente consegue levar com essa tecnologia uma melhora no que diz respeito aí a todo o tema de sustentabilidade do manejo dessa lavoura, uma vez que a gente consegue biodisponibilizar melhor todos os macro e micronutrientes que estão e são presentes no solo da propriedade. Então, isso tem um ganho não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de sustentabilidade. Além dessa tecnologia aplicada na agricultura, vocês começaram a oferecer a solução também para a pecuária. Como é que está sendo a implantação, como é que foi a implantação e como é que tem sido o funcionamento? Exatamente, a gente começou isso com a agricultura, como eu mencionei, com grandes commodities, e migramos também para o mercado da pecuária, onde a gente aplica a tecnologia para melhora da qualidade do pasto. Então a gente utiliza o mesmo conceito, a gente biodisponibiliza os macro e micronutrientes presentes no solo, isso faz com que o capim consiga metabolizar isso de maneira muito mais fácil e mais rápida, gerando um pasto com um nível de massa seca no final, que é como a gente mede aí a produtividade, a qualidade de um pasto, cerca de 20% a 30% maior do que um pasto convencional. Então ele acaba suportando até mais cabeças por hectare, que isso é uma medida importante aí para a pecuária, quanto um capim de um poder nutritivo maior. Então tem um ganho bastante importante também sim para o pecuarista. E com isso vocês conseguem atender, além de ter esse aumento da nutrição do capim, a gente consegue então aliar isso à questão da sustentabilidade, né? Perfeito. Vale o mesmo conceito, né? A partir do momento que você consegue biodisponibilizar mais o que você coloca no solo, você tem um aproveitamento muito melhor. Isso faz com que você, de repente, coloque aí sobredosagens por qualquer motivo. Então, isso faz com que a pegada, de uma maneira geral, do ponto de vista de carbono ou emissão de CO2, etc., a gente acabe facilitando e reduzindo isso de maneira significativa. Se a gente for pensar por essa questão da sustentabilidade, né, dessa necessidade que se tem, né, do controle do carbono, né, do CO2, a gente consegue colocar, por exemplo, o uso dessa tecnologia dentro das práticas, por exemplo, de ESG de um grande produtor, né? Ele consegue equalizar a produção dele, trazendo essa tecnologia para dentro da porteira, né? Perfeito. Isso tem sido, na verdade, um dos fatores que tem feito com que muitos dos grandes grupos agrícolas do Brasil, cooperativas e outros, tenham nos procurado. De novo, não só pelo fato de a gente melhorar a produtividade, mas de uma maneira geral, o tema de sustentabilidade ESG cada vez está mais na pauta do agricultor e é cada vez mais exigido pelos clientes das grandes commodities do Brasil, que são países da Europa, países da Ásia, e a gente consegue contribuir de maneira muito significativa para a melhora dessa sustentabilidade, desse índice de ESG quando a propriedade é avaliada. Vou até sair um pouquinho aqui do nosso roteiro para me surgir uma dúvida aqui quando você fala da questão do pasto. Essa tecnologia, por exemplo, poderia ser aliada na prática, por exemplo, né, da degradação de pastagens, da recuperação dessas pastagens que foram degradadas? É possível fazer um ajuste ou alinhar isso para que a gente consiga implementar isso nessas pastagens degradadas? Sem dúvida, a gente tem sido também procurado para isso, é uma aplicação aí que a gente encontrou um nicho de mercado interessante, que é ajudar na recuperação dessas pastagens degradadas. A gente sabe que às vezes muitas delas estão em lugares aí que tem um solo de perfil um pouco mais pobre, e a gente biodisponibilizando mais o que tem de nutriente no solo, a gente acelera essa recuperação de maneira bastante importante, significativa, e sem dúvida é uma aplicação onde a gente tem mostrado um resultado também bastante bom para o pecuarista.
porque a gente consegue aliar, né, os dois trabalhos. A gente tem falado muito sobre isso, sobre a questão principalmente da pecuária, do ILPF, né, dos planos ABC, agora com esse Plano Nacional de Pastagens Degradadas que o governo está começando a implementar. Então, assim, o uso das tecnologias, das inovações, dessas pesquisas, ajudam muito no trabalho desses pecuaristas, principalmente dos grandes e das cooperativas que trabalham nessa área, especificamente, não só de trazer a sustentabilidade para dentro da porteira, mas também conseguir conservar esse solo, conseguir recuperar essas pastagens. Então, assim, a tecnologia hoje, né, tem sido, não só hoje, mas ao longo do tempo, vem trabalhando para que aliar esse trabalho do agro com o trabalho da tecnologia que traz grandes resultados. É isso, a gente sabe hoje que todas as tecnologias, e a EFATA é uma tecnologia que está exatamente alinhada com isso, ela vem aí para agregar, ela vem aí para ajudar a resolver bastante dos problemas, ou mesmo melhorar a performance do agro brasileiro, que já está num nível de excelência aí bastante bom, quando a gente compara aí com os demais países mundo afora. Mas é importante o que você falou, hoje sem tecnologia a gente não consegue mais dar um passo adiante, a gente com as práticas que sempre foram realizadas, a gente chega num limite. Então a tecnologia vem justamente para quebrar essa barreira e subir para um patamar superior e fazer com que a gente não só crie soluções, mas que a gente atinja resultados que antes não eram possíveis. E é exatamente o que a gente busca com a EFATA hoje. Porque aliado a essa questão, né, de criar soluções, de, né, trazer, de melhorar aquele espaço, você colocou que, por exemplo, a tecnologia de vocês traz em média uma produtividade, né, aumenta a produtividade daquele produtor em torno de 30%. Na questão das pastagens também, né, a massa verde cresce num percentual que fica em média entre 20% e 30%. Então, assim, são números consideráveis quando a gente olha para uma realidade que a gente encontra no campo. É uma produtividade relativamente alta, é um crescimento, 30% é um crescimento relativamente alto. Isso há de se pensar que é uma tecnologia importante a ser implementada. Olha, é o que a gente tem percebido no campo com os nossos clientes parceiros aí que já estão na terceira, alguns até na quarta rodada de uso da tecnologia, e eles passam a considerar hoje a tecnologia EFATA como algo que não dá mais para ser deixada de lado, ou seja, tem que ser aplicada porque isso faz com que ele melhore a rentabilidade da lavoura de maneira bastante significativa. Então, cada vez mais é parte de um insumo, é parte de algo que tem que ser considerado na lavoura, justamente para que você consiga melhorar a performance de produtividade, que no final das contas melhora a performance financeira da lavoura, e de novo, não esquecendo todo esse tema de sustentabilidade, ESG, que a gente consegue agregar e que acaba também diferenciando o produtor na hora da venda, comercialização. Ô Marcelo, vocês também, né, a EFATA Agro, também está chegando no mercado externo. Quantos países vocês já estão atuando e como é que tem sido trabalhar no mercado externo? Olha, Bruno, a gente já está hoje presente em mais outros 12 países, eu já nem me recordo o número exato, porque isso tem crescido no dia a dia. O Brasil, sem dúvida, é o maior país onde a gente atua, mas a gente atua em países da América do Sul, como, por exemplo, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, México, Estados Unidos, na América do Norte, e a gente tem alguns países da Europa, como Espanha, Portugal, França, Bélgica, e do lado aí do Oriente Médio a gente já está com o pessoal de Israel. Então hoje a tecnologia já está sendo conhecida e começa a ser difundida fora do Brasil. E o porquê disso é muito simples. Para nós aplicarmos a tecnologia, como eu mencionei para você, fora do Brasil, é o mesmo conceito. Basta eu conhecer o georreferenciamento do talhão, a cultura e o momento do plantio, e a gente tem todos os elementos aí para começar a trabalhar também nesses países. Marcelo, é uma tecnologia muito importante que tem criado aí soluções importantes para o agro, mas a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua participação aqui no Tech Startups de hoje.
Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço aí, em nome da EFATÁ por participar aí no programa e levar um pouco mais do que a EFATÁ para o pessoal do campo e difundir essa tecnologia brasileira aí para todos. Obrigado e parabéns pelo programa. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube. Procura lá, @AgroMaisTV. Até a próxima. Olá, começa agora mais uma edição dos Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @AgroMaisTV. Tem também o nosso portal www.agromaistv.com.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje vamos conversar sobre uma tecnologia de rearranjo dos átomos de fertilizantes e insumos que, aplicado nas lavouras, resulta em uma planta com mais vigor, crescimento e produtividade. A tecnologia via satélite, que reorganiza átomos em lavouras, também acelera a secagem de grãos. Para entender melhor essa tecnologia, a gente conversa agora com Marcelo Leonessa, CEO da EFATÁ Tecnologia. Marcelo, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Bruno. Para mim e para nós da EFATÁ é um prazer enorme estar aqui no seu programa para falar um pouquinho da tecnologia EFATÁ aplicada aí ao agronegócio. Muito bem. Marcelo, explica para a gente que tecnologia é essa de rearranjo de átomos e como funciona. Vamos lá, Bruno, a tecnologia EFATÁ é uma tecnologia 100% brasileira e ela trabalha na separação e aproximação dos átomos de elementos orgânicos ou inorgânicos através da utilização das baixas frequências presentes no campo eletromagnético do planeta Terra, que são as frequências entre 0 e 100 Hz que a gente utiliza para isso. Essa solução aí da empresa, né, ela traz via satélite, então ela consegue, as plantas conseguem absorver melhor esses insumos, o que leva então à produtividade das lavouras, é isso? Isso, o que a gente faz na verdade com o tema de a fertilização, né, que existe no solo para as plantas e como isso tem impacto na planta. Nós disponibilizamos os elementos que são favoráveis ao crescimento da planta, tornando eles mais biodisponível para que a planta consiga metabolizar esse elemento de forma mais fácil. Com isso ela gasta menos energia e se desenvolve de uma maneira melhor, criando uma planta muito mais vigorosa, uma planta mais sadia e, consequentemente, uma planta que tem uma índice de produtividade maior do que uma planta não tratada com a tecnologia. Como é que surgiu a ideia de desenvolver essa tecnologia? Olha, essa tecnologia já vem sendo trabalhada há 20 anos pelo pesquisador e o desenvolvedor da tecnologia, que foi um dos fundadores da empresa, e tudo começou, na verdade, pesquisando como ele poderia ter algum impacto. Foi uma pessoa que sempre estudou sobre frequência, como isso poderia ter algum impacto sobre, por exemplo, os átomos da tabela periódica. E ele começou testando isso, foram 7 anos de trabalho bastante árduo para conseguir chegar num primeiro resultado onde ele basicamente nem trabalhava com a frequência como é hoje, e sim através de som, né? A gente sabe que som é frequência baixa, então ele começou trabalhando dessa maneira e foi aperfeiçoando isso até criar um algoritmo que no final das contas é o que a gente tem hoje e que faz com que a tecnologia consiga hoje trabalhar com todo e qualquer elemento químico da tabela periódica, fazendo com que a gente tenha um leque de atuação aí bastante grande. Essa tecnologia ela pode ser aplicada a quais culturas?
Olha, hoje a tecnologia ela não tem limite de aplicação em nenhuma cultura. Pode ser aí desde as grandes commodities que o Brasil planta muito, como soja, milho, trigo, feijão, arroz, etc. E pode também ser aplicado aí para frutas como laranja, a própria área de energias como cana-de-açúcar. Então, hoje, na verdade, a gente não tem nenhuma restrição. É muito mais a gente programar o algoritmo com o perfil de nutrição ideal de cada cultura e pedir para que isso seja aplicado através dos arquivos KML de localização da propriedade, né, do local onde está sendo praticada a cultura, através do satélite, e a gente acaba obtendo esse efeito. Prática, assim, como é que funciona a aplicação dessa tecnologia nessas culturas, né? Vamos trabalhar especificamente, vamos ao exemplo, tipo soja e milho. Legal. Bom, como é que funciona? O agricultor precisa informar para nós a data do plantio, a localização georreferenciada do talhão, e basicamente isso. Com essas duas informações, a gente carrega isso na nossa plataforma operacional, que é quem faz toda a coordenação entre a aplicação da tecnologia, a cultura em questão e o local onde deve ser aplicado com o satélite. E a partir daí, a partir da data do plantio com uma semana antes, é o que a gente sempre recomenda, a gente aplica a tecnologia uma semana antes do plantio, que é para ir já preparando esses elementos presentes no solo para que eles fiquem mais biodisponíveis, para que quando a semente seja semeada, ela já encontre o nutriente de maneira mais simples de ser absorvido. Então isso funciona tanto para o milho, para a soja, como também para outras culturas. Vocês trabalham uma questão, é como se trabalhasse a terra previamente para receber aquela semente e aquela terra foi trabalhada a partir de dados, é isso? Correto. A gente, como eu disse, a gente precisa saber, sabendo a cultura, a gente tem qual o perfil de nutrição ideal de cada cultura, com isso eu consigo carregar através do algoritmo via satélite e aplico isso exatamente no quadrante, que é o local do talhão georreferenciado, disponibilizando exatamente o que cada cultura precisa para ter um desenvolvimento bastante acelerado aí da cultura e, no final, um índice de produtividade maior do que o convencional. Dá para ter uma ideia desse valor de produtividade que o produtor consegue ter utilizando essa tecnologia? Dá sim. A gente hoje trabalha com um intervalo que acaba aí contemplando todas as culturas, que varia entre 15% a 25% adicional quando comparado com uma área que a tecnologia não está aplicada. Então esse intervalo entre 15% e 20% é o incremento de produtividade que a gente oferece hoje nas diferentes culturas. Para o produtor que está lá, se interessou pela tecnologia, eu gostaria de implementar, o que ele precisa fazer para implementar essa tecnologia na propriedade dele? Bom, vamos lá. A primeira coisa é entrar em contato com nós através do nosso website, que é o efatá.com.br, ou dos nossos representantes comerciais que estão aí a campo, e entender junto conosco de que maneira a gente pode ajudá-lo através exatamente das datas de plantio, tipo de cultura. Isso acaba gerando um contrato comercial entre a Efatá e o agricultor que tem interesse em aplicar a tecnologia, e a partir daí é só a gente acertar os detalhes do início do plantio, e a gente aplica, como eu disse, uma semana antes. Isso é aplicado durante todo o período da lavoura. Então, se eu estou falando de uma soja e de um milho, é algo que varia aí entre 110 e 120 dias, durante esse período, 24 horas por dia. E com isso, ele tem a tecnologia disponibilizada para poder aplicar aí na propriedade. Atualmente vocês têm trabalhado mais com soja e milho, ou tem uma diversificação aí nas culturas? As grandes culturas, a gente acompanha basicamente o perfil do agro brasileiro. Então, as grandes culturas são, sem dúvida, a soja como safra principal, o milho como safrinha, e a gente também trabalha com outras culturas, como eu mencionei, trigo, arroz, feijão, laranja, cana, pasto e outras culturas de menor envergadura no Brasil, mas de uma maneira geral, soja e milho são as principais por serem os principais commodities agrícolas aí do Brasil.
Marcelo, a gente ainda tem muita coisa para conversar, mas antes a gente vai para o intervalo comercial e volta já. Já estamos de volta com o Tech Startup. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua aqui o bate-papo com o Marcelo Leonessa, que é CEO da EFATA Technology. Marcelo, a gente estava falando sobre a questão de produtividade, de como é que vocês têm implantado isso especificamente, né, nas grandes commodities como soja e milho, mas vocês também, né, estão utilizando essa tecnologia para além de fazer essa análise dos dados, que é também a secagem do grão. Como é que funciona, como é que tem sido implementar essa tecnologia? Olha, Bruno, a tecnologia ela é aplicada de maneira semelhante como a gente aplica aí no plantio das lavouras, através dos macro e micronutrientes, só que dessa vez a gente atua na umidade que está dentro do grão, que é basicamente a água. Então, o que a gente faz de uma maneira geral, seja com soja, com milho ou com outros grãos? A gente basicamente abre a estrutura de fibra do grão através do distanciamento desses átomos, que são basicamente compostos aí de hemicelulose, celulose, e faz com que essa estrutura, ficando mais distanciada, a água que está dentro do grão consiga evaporar de maneira mais rápida, fazendo com que a lavoura ganhe no tempo de secagem uma aceleração aí bastante importante e fazendo com que o grão fique pronto antes para a colheita. Então é basicamente dessa maneira que a gente atua e, de novo, utilizando as frequências extremamente baixas entre 0 e 100 Hz, aplicando isso no talhão a ser secado por satélite. Isso que eu queria que você explicasse para a gente. Como é que essa funcionalidade do satélite com a tecnologia que vocês desenvolvem? É preciso ter o que na propriedade? É preciso ter antenas? É preciso ter antenas de radiofrequência? Como é que funciona na prática? Ótima pergunta, Bruno. Muita gente nos aborda nesse sentido. Na verdade, não precisa. A única coisa que a gente precisa para ser assertivo com a aplicação da tecnologia é ter o georreferenciamento do talhão. Nós trabalhamos aí, só para que você entenda melhor, e o público aqui, com os famosos satélites geoestacionários, que são os satélites que orbitam aí na linha do Equador, e através deles a gente consegue ter uma cobertura bastante grande em torno aí do planeta como um todo. Então, para nós hoje, a gente não tem nenhuma restrição de aplicação, seja dentro do Brasil, fora do Brasil. Basta realmente conhecer a localização georreferenciada do talhão e a gente aplica, nesse caso, o processo de secagem para aquela determinada cultura. E isso, então, a partir desse processo da secagem da cultura, o produtor acaba ganhando, então, em tempo na questão do grão ficar pronto para ser, né, enviado para exportação, para quem comprou. Perfeito. A gente consegue, só para te dar alguns números aí de referência, hoje, se você tiver que secar um grão de maneira natural, aí, através do sol, etc., ele consegue baixar, no momento em que ele está pronto, cerca de 0,7, 0,8 até 1% de umidade ao dia. Com a tecnologia, a gente consegue ir para uma média de 1,8 a 2% de baixar essa umidade ao dia, ou seja, a gente consegue encurtar de maneira significativa a secagem desse grão, fazendo com que ele fique pronto antes e pode ser enviado aí tanto para a cooperativa quanto para o trader, e com isso a gente consegue inclusive ajustar a janela ideal aí entre uma safra e safrinha, fazendo com que o plantio, por exemplo, de um milho safrinha, se beneficie ainda do final da chuva aí do período da safra de soja. Então, está sendo bastante utilizado, não só para acelerar a secagem, como também para ajustar melhor a janela entre safra e safrinha. Todo esse processo acontece dentro do próprio silo? Olha, hoje a gente oferece a secagem de grão que pode ser aplicada de duas maneiras, tanto na lavoura, né, a gente consegue fazer a secagem do grão
diretamente na lavoura ainda com o pé de soja, o pé de milho, seja qual for, plantado ainda no solo, então eu seco ele dentro da vagem, quanto eu posso também retirar a umidade desse grão dentro dos silos. Então a gente pode aplicar isso nas duas etapas. Quando a gente pensa em questão de produtividade, economia, né, é um investimento que assim, há de se pensar, porque trazendo todos esses benefícios, é um investimento que é preciso fazer, mas esse investimento traz um retorno bem grande, né, pelo que eu estou entendendo. Olha, Bruno, todos os clientes hoje, os produtores rurais, cooperativas que têm utilizado da tecnologia, eles têm um benefício bastante grande, né? Não só por tudo que a gente oferece, desde o incremento de produtividade, o tema de secagem desse grão, mas também a gente consegue levar com essa tecnologia uma melhora no que diz respeito aí a todo o tema de sustentabilidade do manejo dessa lavoura, uma vez que a gente consegue biodisponibilizar melhor todos os macro e micronutrientes que estão e são presentes no solo da propriedade. Então, isso tem um ganho não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de sustentabilidade. Além dessa tecnologia aplicada na agricultura, vocês começaram a oferecer a solução também para a pecuária. Como é que está sendo a implantação, como é que foi a implantação e como é que tem sido o funcionamento? Exatamente, a gente começou isso com a agricultura, como eu mencionei, com grandes commodities, e migramos também para o mercado da pecuária, onde a gente aplica a tecnologia para melhora da qualidade do pasto. Então a gente utiliza o mesmo conceito, a gente biodisponibiliza os macro e micronutrientes presentes no solo, isso faz com que o capim consiga metabolizar isso de maneira muito mais fácil e mais rápida, gerando um pasto com um nível de massa seca no final, que é como a gente mede aí a produtividade, a qualidade de um pasto, cerca de 20% a 30% maior do que um pasto convencional. Então ele acaba suportando até mais cabeças por hectare, que isso é uma medida importante aí para a pecuária, quanto um capim de um poder nutritivo maior. Então tem um ganho bastante importante também sim para o pecuarista. E com isso vocês conseguem atender, além de ter esse aumento da nutrição do capim, a gente consegue então aliar isso à questão da sustentabilidade, né? Perfeito. Vale o mesmo conceito, né? A partir do momento que você consegue biodisponibilizar mais o que você coloca no solo, você tem um aproveitamento muito melhor. Isso faz com que você, de repente, coloque aí sobredosagens por qualquer motivo. Então, isso faz com que a pegada de uma maneira geral, do ponto de vista de carbono ou emissão de CO2, etc., a gente acabe facilitando e reduzindo isso de maneira significativa. Se a gente for pensar por essa questão da sustentabilidade, né, dessa necessidade que se tem, né, do controle do carbono, né, do CO2, a gente consegue colocar, por exemplo, o uso dessa tecnologia dentro das práticas, por exemplo, de ESG de um grande produtor, né? Ele consegue equalizar a produção dele, trazendo essa tecnologia para dentro da porteira, né? Perfeito. Isso tem sido, na verdade, um dos fatores que tem feito com que muitos dos grandes grupos agrícolas do Brasil, cooperativas e outros, tenham nos procurado. De novo, não só pelo fato de a gente melhorar a produtividade, mas de uma maneira geral, o tema de sustentabilidade ESG cada vez está mais na pauta do agricultor e é cada vez mais exigido pelos clientes das grandes commodities do Brasil, que são países da Europa, países da Ásia, e a gente consegue contribuir de maneira muito significativa para a melhora dessa sustentabilidade, desse índice de ESG quando a propriedade é avaliada. Vou até sair um pouquinho aqui do nosso roteiro para me surgir uma dúvida aqui quando você fala da questão do pasto. Essa tecnologia, por exemplo, poderia ser aliada na prática, por exemplo, né, da degradação de pastagens, da recuperação dessas pastagens que foram degradadas? É possível fazer um ajuste ou alinhar isso para a gente que a gente consiga implementar isso nessas pastagens degradadas?
Sem dúvida, a gente tem sido também procurado para isso, é uma aplicação aí que a gente encontrou um nicho de mercado interessante, que é ajudar na recuperação dessas pastagens degradadas. A gente sabe que às vezes muitas delas estão em lugares aí que tem um solo de perfil um pouco mais pobre, e a gente biodisponibilizando mais o que tem de nutriente no solo, a gente acelera essa recuperação de maneira bastante importante, significativa, e sem dúvida é uma aplicação onde a gente tem mostrado um resultado também bastante bom para o pecuarista. Porque a gente consegue aliar, né, os dois trabalhos. A gente tem falado muito sobre isso, sobre a questão principalmente da pecuária, do ILPF, né, dos planos ABC, agora com esse Plano Nacional de Pastagens Degradadas que o governo está começando a implementar. Então, assim, o uso das tecnologias, das inovações, dessas pesquisas, ajudam muito no trabalho desses pecuaristas, principalmente dos grandes e das cooperativas que trabalham nessa área, especificamente, não só de trazer a sustentabilidade para dentro da porteira, mas também conseguir conservar esse solo, conseguir recuperar essas pastagens. Então, assim, a tecnologia hoje, né, tem sido, não só hoje, mas ao longo do tempo, vem trabalhando para que aliar esse trabalho do agro com o trabalho da tecnologia que traz grandes resultados. É isso, a gente sabe hoje que todas as tecnologias, e a EFATA é uma tecnologia que está exatamente alinhada com isso, ela vem aí para agregar, ela vem aí para ajudar a resolver bastante dos problemas, ou mesmo melhorar a performance do agro brasileiro, que já está num nível de excelência aí bastante bom, quando a gente compara aí com os demais países mundo afora. Mas é importante o que você falou, hoje sem tecnologia a gente não consegue mais dar um passo adiante, a gente com as práticas que sempre foram realizadas, a gente chega num limite. Então a tecnologia vem justamente para quebrar essa barreira e subir para um patamar superior e fazer com que a gente não só crie soluções, mas que a gente atinja resultados que antes não eram possíveis. E é exatamente o que a gente busca com a EFATA hoje. Porque aliado a essa questão, né, de criar soluções, de, né, trazer, de melhorar aquele espaço, você colocou que, por exemplo, a tecnologia de vocês traz em média uma produtividade, né, aumenta a produtividade daquele produtor em torno de 30%. Na questão das pastagens também, né, a massa verde cresce num percentual que fica em média entre 20% e 30%. Então, assim, são números consideráveis quando a gente olha para uma realidade que a gente encontra no campo. É uma produtividade relativamente alta, é um crescimento, 30% é um crescimento relativamente alto. Isso há de se pensar que é uma tecnologia importante a ser implementada. Olha, é o que a gente tem percebido no campo com os nossos clientes parceiros aí que já estão na terceira, alguns até na quarta rodada de uso da tecnologia, e eles passam a considerar hoje a tecnologia EFATA como algo que não dá mais para ser deixada de lado, ou seja, tem que ser aplicada porque isso faz com que ele melhore a rentabilidade da lavoura de maneira bastante significativa. Então, cada vez mais é parte de um insumo, é parte de algo que tem que ser considerado na lavoura, justamente para que você consiga melhorar a performance de produtividade, que no final das contas melhora a performance financeira da lavoura, e de novo, não esquecendo todo esse tema de sustentabilidade, ESG, que a gente consegue agregar e que acaba também diferenciando o produtor na hora da venda e comercialização. Ô Marcelo, vocês também, né, a EFATA Agro, também está chegando no mercado externo. Quantos países vocês já estão atuando e como é que tem sido trabalhar no mercado externo? Olha, Bruno, a gente já está hoje presente em mais outros 12 países, eu já nem me recordo o número exato, porque isso tem crescido no dia a dia. O Brasil, sem dúvida, é o maior país onde a gente atua, mas a gente atua em países da América do Sul, como, por exemplo, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, México, Estados Unidos, na América do Norte, e a gente tem alguns países da Europa como Espanha, Portugal, França, Bélgica, e do lado aí do Oriente Médio a gente já está com o pessoal de Israel. Então hoje a tecnologia já está
sendo conhecida e começa a ser difundida fora do Brasil. E o porquê disso é muito simples. Para nós aplicarmos a tecnologia, como eu mencionei para você, fora do Brasil, é o mesmo conceito. Basta eu conhecer o georreferenciamento do talhão, a cultura e o momento do plantio, e a gente tem todos os elementos aí para começar a trabalhar também nesses países. Marcelo, é uma tecnologia muito importante que tem criado aí soluções importantes para o agro, mas a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua participação aqui no Tech Startups de hoje. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço aí em nome da EFATÁ por participar aí no programa e levar um pouco mais do que a EFATÁ para o pessoal do campo e difundir essa tecnologia brasileira aí para todos. Obrigado e parabéns pelo programa. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube. Procura lá, @AgroMaisTV. Até a próxima.